relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Ele disse: acumulava carbono no topo onde queimava, e portanto interferiam com a luz. Assim, tem de mantê-la sem o carbono, para que possamos prosseguir para o alvo da soberana vocação. Então você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Senão o carbono começa a interferir. A sua vida natural começa a interferir. E aí tem que ter a preparação de lâmpadas. Todos entenderam o que significa isso, né? Por isso esses cultos. Veja bem. Aí você vê que dentro desse assunto que estamos vendo, meditando dentro desse assunto, então me veio a inspiração de falarmos sobre a presciência de Deus. Irmãos, o quanto que esse carbono, se não cuidar, né, se não limpar, como que ele atrapalha a luz. Vai ali, né? Por isso que nós temos que dizer, como João disse, é necessário que ele cresça e eu diminua, né? Amém? É necessário que ele cresça e eu diminua. Paulo disse, eu morro todos os dias, porque senão vai misturando e começa a fumaçar o seu testemunho, né? O que está trazendo isso? É esse carvão. Então nós temos que estar com nossas lâmpadas o quê? Preparadas. Temos que estar com nossas lâmpadas preparadas, essa luz, essa palavra, né? E aí, irmãos, meditando nisso, nós tivemos esses cultos, preparação de lâmpadas. Exatamente a inspiração veio desta mensagem aqui. Falamos sobre o anjo selador, não falamos sobre o anjo selador? Falamos sobre esses anjos com armas destruidoras, aonde o profeta disse, né? Então nós temos que estar com as nossas lâmpadas preparadas. Ele cita isso. Agora, quando eu estava falando sobre a presciência,
e falando sobre essa, operando a nossa salvação. Falamos sobre obediência. Então, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Nós vimos isso, mas ele era Deus feito carne. Mas nós vimos o porquê que ele aprendeu a obediência. Nós vimos que a obediência era algo que vai muito mais além, né, do que nós pensamos. Essa obediência está ligado. A obediência está ligada, irmãos. A obediência está ligada a essa predestinação, a essa eleição, a essa presciência. Está ligado ali. Aí, na mensagem O Poder de Transformação, eu estava lendo esses dias, que aí o profeta fala, né, que Caim, ele pecou, né, desobedeceu a Deus voluntariamente, depois de ter visto a perfeita vontade de Deus. O Bruno usa essa expressão, ele viu a perfeita vontade de Deus e voluntariamente ele recusou. Quantos lembram disso que foi citado? Ele viu a perfeita vontade de Deus. Mas fala, como que ele viu a perfeita vontade de Deus? Como que ele viu a perfeita vontade de Deus? Quando o sacrifício do irmão dele, Abel, né, foi aceito. Se foi aceito, era a vontade perfeita de Deus. Então, em outras palavras, ele viu que Deus aceitou o sacrifício de Abel. Se Deus aceitou o sacrifício de Abel era perfeito. E ele viu que o dele não era perfeito. Porque Deus falou assim, Deus não aceitou o dele. Mas ele voluntariamente, está lá na mensagem, o poder de transformação, voluntariamente, ele recusa aquilo. Ele foi avisado daquilo. Agora, foi avisado, se bem fizeres. Vocês acharam voluntário aí, Rebeca? Vamos lá, rapidinho aí, vamos lá. Olha só. Poder de transformação. Ele disse assim, ó. O profeta diz assim, ó. Agora, preste bem atenção, irmãos, nisso. Se puder, preste bem atenção. Agora, se não, quer dizer, ele está dizendo aqui, como é que está escrito aí, irmãos? Ó. Ó, se bem fizeres o pecado, jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Ó o que o Momana fala agora. Se não, o pecado jaz à porta. Sabe o que é o pecado jaz à porta? A incredulidade jaz. Então, vocês estão lendo lá? Estão conseguindo ler lá? Eu pergunto para todos os irmãos, o que ele vai dizer lá, irmãos? Então ele o quê? O quê? O quê? Ó, ele se tornou voluntariamente desobediente. Então, a obediência, ela também está ligado o que eu posso dizer? Eu quero usar uma palavra aqui, irmão. Está ligado a esse operar, sabe? A essa manifestação, está ligado a essa manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Existem os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Eu creio que nós falamos aqui um dia sobre isso.
os filhos da desobediência e os filhos da obediência. Os filhos de Deus e os filhos do maligno, da natureza maligna. Tá, e como que Caim, irmãos, mostrou? Como que Caim mostrou que ele era do maligno? Pecando é desobedecendo. De que forma? Voluntariamente. Tá. E como que mostra, então, os filhos de Deus? A obediência voluntária. Se tem a desobediência voluntária, tem a obediência. Vocês conseguiram entender? A obediência voluntária. Quando vê, você está obedecendo. Vocês estão entendendo? A obediência voluntária. Por isso que eu disse que a obediência está ligada à operação da salvação ali. Tá, mas então veja. Na mensagem Meu Redentor Vive, eu li isso aqui várias vezes e terminei citando no parágrafo 115, quando o profeta assim que Jó viu isso em uma visão. O que Jó viu, né? Até eu falei sobre isso um pouco ali em Toledo, com os irmãos, sobre esta presciência ligada a isso, a nossa vida. Aí ele disse, Jó viu, Abraão viu, só que ele diz assim, Abraão viu isso através de Isaac. E Jacó, ele disse, e assim por diante. E Jacó havia visto isso através do quê? Da luta. Então, como que Jacó viu? Ele disse, Jacó viu através do quê? Da luta. Então ele disse, presta bem atenção, Jó viu através de uma visão. Eu sei que meu Redentor vive. Nós pregamos esses dias, quando eu cheguei de viagem aqui, sobre visão. Quanto lembra? Eu preguei sobre visão aqui. Tudo isso, irmãos, cada tópico desse é necessário. Sobre visão. Eu lembro que eu entrei sobre isso. Você vai lá e volta e veja sobre isso, visão. Aí ele disse, então Jó viu através de visão, Abraão viu através de Isaac. Aí ele disse, Isaac, através de Jacó. Jacó através do quê? Através da luta. E José viu isto através de sua própria vida. Quantos gostaram disso aqui, né? Quantos entenderam? José viu isso através de sua própria vida. Ele viu que ele nasceu um menino peculiar. Que ele era um vidente, ele viu. Havia algo diferente nele, que ele podia ter visões. Ele não conseguia entender. Assim como também o profeta não conseguia entender as suas visões no começo. Ele não podia entender aquela voz que falava com ele, mas conforme foi, ele foi crescendo, e aquilo foi operando, a presciência de Deus nele foi mostrando quem ele era, até um ponto que um dia ele chegou e disse o quê? Eu não sou filho de Ela e Charles. Lembra que ele
Chegou um momento que ele disse, eu não sou filho de Ela Branda, né? E Charles. Ela, Branda e Charles. Quando ele citou isso, é porque ele tinha visto o quadro completo. Amém? Quando você vê o quadro completo, aí você pode dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sou filho deste mundo. Eu nasci aqui e agora eu sei quem eu sou. José viu através de sua vida, ele disse, ele não conseguia entender isto. Ele até mesmo foi e viu e disse à sua mãe, ao seu pai, quando eles tentaram corrigi-lo, quando ele viu os molhos todos que se inclinavam aos dele, ele não conseguia entender isso. Porém, então, em seguida, ele descobriu que ele foi traído pelos seus irmãos. E ele disse, o que eu estou representando aqui? Qual foi a pergunta que ele disse? Qual foi a pergunta que ele disse? O que estou? Tá. O que é isso? Qual é a representação disso que está acontecendo? Aí o que o profeta continua dizendo ali, irmãos? O que é esta presciência que estou recebendo? O que José estava recebendo? Presciência. Vocês entenderam? Presciência não é algo tremendo, irmãos? Você começa a receber a presciência de Deus. Presciência é o pré-conhecimento. Aí você começa a conhecer. Você começa a conhecer. Você começa a conhecer através do quê? Através das coisas que estão acontecendo na sua vida. O profeta pregou a mensagem, né? História da minha vida. Ele contou só para fazer um livro ou não? História, eu quero falar para vocês a história da minha vida. É que eu sou filho de Charles Branda e Ela Branda. A história da minha vida. Você não tem a história da sua vida? Nesta noite, tá? A história da minha vida. Quando você começa a contar a história da sua vida? Quando essa presciência começa? Porque eu estava vendo o desenho lá, que as crianças vê, sempre de vez em quando estou falando dos desenhos aqui, né? Aí ontem, acho que foi sábado, né? Estava lá no Mão Macário, já estava escutando lá o desenho da história de José, né? E Faraó. Vocês lembram, né? As mães que escutam também junto com os filhos, né? Você viu como que começa aquela história? Começa assim a história, né? É interessante a história, né? Que começa assim, né? Então o Faraó, né? É uma forma para as crianças, né? Tem aquelas coisas. O Faraó está ali, teve o sonho, aparece aqueles, como é que fala? Aqueles adivinhos, começa a tirar Deus daqui, Deus de lá. E esse Deus daqui, acho que eu perdi o meu Deus, né? E não acho o Deus do sonho, e começa, né? Quando de repente o Faraó fica assim, né? Bravo, e sai tudo da minha vida, e perturbado. De repente, quem que é aquele forte que aparece lá? Que começa a contar para ele. Quem que é? Vocês que... É o guarda da prisão, né? Mãe Joelma, ajuda aí, Mãe Joelma. Você que gosta de... Mãe Joelma assiste isso daí com a Belém, com a Dara, com a Rebeca. Aparece o guarda. Aí, quando o guarda aparece, aí o Faraó assim, mas como? Acho que o guarda fala assim, para o Faraó assim, como se fosse assim... Acho que ele fala assim, não, mas um hebreu, não é assim que ele fala? Um hebreu? Quantos lembram que ele fala assim? Não.
Um hebreu? Aí ele diz assim, um hebreu. Mas deixa eu contar a história dele. Você lembra? Aí quando ele começa a contar a história, aí começa ele lá, de como ele parou lá no Egito. Eu estava prestando atenção naquilo, irmão. Você viu que ele começa lá? Sabe como é que foi? Em outras palavras, sabe como é que foi o faraó? Que ele veio parar? Porque a indagação de faraó foi assim, mas um hebreu? O que esse hebreu está fazendo aqui preso aqui? Se ele está preso, como que ele veio parar aqui? Aí ele começa a contar. Quando ele começa a contar, abre a historinha, né? Aí abre, aí volta lá em José. Mas ele está contando para quem a história? Para Faraó. Até chegar aonde, né? Aí a historinha aparece, ele está dizendo, sabe, Faraó, foi assim, ó. Ele era assim, assim, assim. Foi contando. Foi vendido pelos seus irmãos. Aí foi parar lá na cova, aparece ele lá. Depois passa uma caravana de ismaelita. Eles vendem. Aí ele aparece lá, o comprador de escravo, coloca ele lá. Aí ele briga com o comprador, né? Aí de repente aparece Potifar lá e vê ele, né, pegando no chicote do comprador lá, né? É uma historinha. Mas é uma história de uma vida que estava sendo desenrolada ali. Aí ele fala, viu, Faraó? Aí, Faraó, ele foi parar lá na prisão, porque ele foi acusado de ter atacado a mulher de Potifar, e assim, e assim. Mas quando ele estava lá, Faraó, lá mudou a penitenciária. Ele não estava falando para Faraó? Aí tinha o copeiro, aí tinha o padeiro, e ele assim, 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 contou a história dele. É isso que o profeta estava dizendo aqui. Como que José viu quem ele era? Através do quê? Da sua vida. Foi se revelando para ele. E conforme isso foi se revelando, irmãos, para José, José foi tendo o quê, irmãos? Foi se posicionando. Por isso que quando José se apresenta aos seus irmãos, e os seus irmãos choram, e pensam que ele, né, ia matar os seus irmãos, qual que é a palavra que sai da boca de José? Para os seus irmãos. Vamos ver se vocês lembram. Foi para um propósito. Não é isso que ele falou? Não. Para conservar vidas. Tudo isso aconteceu para conservar vidas. Então, as coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, quando é revelado, você não, aconteceu para conservar vidas. Tem propósito naquilo. Aí ele disse aqui, ó, ele descobriu, ele disse, o que eu estou representando aqui? O que eu estou representando aqui? O que é esta presciência que estou recebendo? Ele observou o quê? A sua própria vida. E qualquer homem pode observar sua própria vida e dizer mais ou menos o que é. Se sondar a si mesmo, se verdadeiramente é cristão ou não. O profeta está dizendo que qualquer homem pode fazer o quê, irmãos? Qualquer homem pode sondar a vida do vizinho? A sua própria vida e dizer mais ou menos o que é. Se sondar a si mesmo, se verdadeiramente é o quê? É cristão ou não. Observe as coisas que você faz. O que você diz. Sua companhia. E assim por diante, você descobrirá. Não é um segredo, então? O que você quer descoberto? É um segredo, não é, irmãos? Você só descobre algo que está o quê? Oculto. Então você vai descobrir o quê? Se você verdadeiramente tem algo ali ou não. Ele via o quê? Ele via a sua vida à medida que ela começava a se mover, operar. E logo em seguida, né, descobriram que ele foi lançado
Aonde? Num buraco. Enganado pelos seus irmãos, supondo haver sido morto, lançado dentro de um buraco, foi levantado novamente. José previu isso. Ele viu a si mesmo na prisão. Ele viu a si mesmo no calabouço. Ele viu que Deus estava com ele. Seja o que for que ele fizesse, ainda assim, ele era o príncipe da prosperidade. O mundo prosperou. Em todo lugar que José estava havia prosperidade, pois ele era o príncipe da prosperidade. E ele sendo a sombra de Cristo. Onde quer que Cristo esteja, há prosperidade. E quando Cristo retornar à terra, toda a maldição da terra será tirada. Um dia desses, né? O velho deserto florescerá como a rosa. E os lugares ásperos ficarão planos. E ela produzirá em abundância. Pois ele é o príncipe da prosperidade. Seja onde for que ele esteja, aleluia. Quantos podem dizer aleluia, né? O príncipe da prosperidade. Como nós poderíamos tratar sobre isso por mais ou menos 1 hora. Porém, para apressar agora, nós temos que nos apressar. Agora veja José vendo isto, então, quando ele sabia de tudo o que fez. Ele viu seus irmãos que o traíram. Finalmente vieram a ele, não sabendo quem ele era. Inclinaram-se diante dele, reverentemente, e aqueles que o crucificaram, como foi, o lançaram na terra, aqueles que o venderam aos egípcios, todos aqueles que o maltrataram, permaneceram diante dele, e ele, o grande príncipe, e eles tremeram. E eles disseram, tremeram, porque disseram, assassinamos o nosso irmão, e tudo a respeito. E como que isso era para ser numa sombra? José, ele sabia que essa seria a condição do mundo na vinda do Senhor Jesus. Por saber isso, por ver isso, ele diz, por isso, deste modo, ele fez menção de seus ossos. E ele disse, não me enterre aqui, porque eu desejo deixar cada testemunho que posso, que eu creio que algum dia haverá uma ressurreição. Ele disse, não me enterre aqui, porque eu quero deixar o meu testemunho do que eu creio. E eu sei que vai haver uma ressurreição além, para onde aqueles que tiverem essa mesma inspiração partiram. E deste modo a igreja poderia dizer esta manhã, ainda que fanaticamente, como se nos chamam, né? Ainda que por razão de crermos no poder da ressurreição, ainda que creiamos na cura divina, em todos os sinais sobrenaturais que Cristo prometeu, nós temos que ficar ao lado do analfabeto ou do fanático, assim por diante. Não faz diferença alguma o que tenhamos que suportar, contanto que saibamos que o nosso Redentor vive e manifestou a evidência em nosso coração que ele vive e reina. E José disse, eu quero formar todo o testemunho contra o diabo que eu puder. Eu quero formar todo o testemunho contra quem? Contra o diabo que eu puder. Porque ele tinha certeza. Ele sabia o que era. E como que ele viu isso? Através da presciência. Então ele começou a operar isso. Amém? Agora, quando vamos para Jacó, nós vemos Jacó então,
prevalecendo. Nós temos Jacó prevalecendo. Agora, essa palavra prevalecer, o profeta disse na mensagem, o sexto selo. Deixa eu ver se é o sexto selo. Não, a brecha. Vocês estão contentes, irmãos? Estão cansados? Acho que... Vamos continuar mais um pouquinho aqui? Vocês estão sendo abençoados? Vocês estão aprendendo algo nesta noite ou não? Agora, olha isso aqui, a brecha entre as 7 eras da igreja e os selos. Às vezes eu falo devagar, mas é proposital isso. Eu quero que nós possamos, irmãos, ser homens e mulheres como José, a qual eu creio que nós, como eu disse, somos um povo especial, zeloso e de boas obras, que temos o nosso posicionamento e estamos colocando um testemunho contra o diabo. O máximo que eu posso colocar de testemunho contra o diabo, que eu puder colocar. Qual testemunho? Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei. Esse mundo está em trevas. Mas nós temos luz. Nós temos vida eterna. Mas isso não é fictício, isso é real. Isso é verdadeiro em nossas almas. Isso é verdadeiro. Nós cremos nisso nesta noite e podemos brilhar com esta luz. Sabe, irmão? E quando o diabo se levanta... Como disse a palavra, quando ele se levanta como um rio, Deus faz o quê? Alvora a sua bandeira. Sua bandeira. Ele alvora a sua bandeira. Estamos vivendo em um tempo de densas trevas, escuridão. Estava falando ontem, né? Para os irmãos. Cantamos um hino. Cantamos um hino que diz assim: no momento mais escuro, presta atenção nesse hino. Ó, presta atenção. Tá dizendo assim, ó. Qual é o momento mais escuro da noite? Qual que é o momento? Você sabe que isso aí tá dizendo, é uma pergunta? Não. O momento mais escuro da noite, qual que é? É pouco antes do amanhecer. Por que o momento mais escuro da noite é pouco antes do amanhecer? Vocês sabem? O irmão Silvano sabe, estava lá no culto, né, irmão Silvano? Amém. É bom isso aí, né? Cadê o William? Não estou ouvindo. Ô, William, coopera aí, William. Amém, amém. Não, amém bem forte. É que a Cleide não está aí, né? A Cleide está lá em casa com Israel, né? O Jacó transformado, né? Por que o momento mais escuro da noite é o amanhecer? Quem sabe, além dos dois, levante a mão. Assim, que você já ouviu falar ou não? A irmã Ruth, a irmã... Você sabe, meus meus? Por quê? Preste bem atenção. Sabe por quê? Porque está tendo uma luta. Sabe por quê? Porque está tendo uma luta. Contra quem? As trevas e quem? E a luz. As trevas se ajuntam todas para tentar impedir que a luz venha. É por isso que o momento mais escuro da noite é pouco antes do amanhecer. Porque as trevas se ajuntam. Presta atenção, as trevas se ajuntam todas para fazer o quê? Para tentar vencer o sol que está vindo. Então, nós estamos vivendo em um momento, o momento que nós estamos vivendo hoje é o momento que as trevas todas estão o quê? Se ajuntando. Todas as trevas estão se ajuntando para impedir que venha o amanhecer. Amém? Vai prevalecer? Vai prevalecer ou não? As trevas vai prevalecer sobre a luz? Não. A luz vai prevalecer contra as trevas. Amém. A luz prevalece sobre as trevas. A luz prevalece contra as trevas.
Olha a expressão, por um ângulo. Eu quero que você olhe o ângulo. O profeta está dizendo assim, ó. Tem uma mensagem que Rebeca, que uma mulher fala isso, que ajunta todas as trevas, estão lutando. Acho que é guarda o que houve de noite, deve ser. Ele disse assim, ó. Prevalecer significa lutar. O que significa prevalecer? Lutar com. Não é só lutar. É lutar. Ó, é lutar com. Não é só lutar. É lutar com. E vencer. Então, prevalecer tem que ter uma luta com algo e vencer. Então, você pode estar lutando, mas não prevalecendo. Agora, Jesus disse assim, né? Essa palavra prevalecer, Jesus disse assim. Quando Pedro teve a revelação dada por Deus de quem era Jesus, tu és o Cristo, Filho. Ele disse, olha Pedro, é uma revelação que você recebeu aí. Que vai além da mente, como nós falamos quarta-feira passada. A mente, irmãos, é um inimigo de Deus. Lembra dessa citação? Vocês lembram, né? A mente é o quê? É uma inimiga de Deus. Por isso que a revelação vai além da mente. Porque a revelação e a mente luta. Quem vence? A revelação prevalece. Vocês estão entendendo? A revelação faz o quê? A revelação prevalece. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Agora, o profeta disse que não disse que não vai haver luta. Olha isso aqui. Eu estava lendo isso aqui, agora saiu tudo, Rebeca, tudo. Do meu aplicativo aqui que eu coloquei, prevalecer, saiu aqui. Prevalecer, as portas do inferno, como diz, as portas do inferno não prevalecerão. Isso não quer dizer que não vai haver, ele fala assim, isso não quer dizer que não vai estar contra você. Ele usa essa expressão. Quer dizer o quê? Quer dizer que as portas do inferno vão estar contra você, mas elas não vão prevalecer. Você vai ter uma luta. Porque prevalecer significa o quê? Lutar com e vencer. E vencer. Lutar com e vencer. Amém? Vocês estão entendendo? E vencer. Então ele disse assim, ó. Olha só, irmãos. Ele fala aqui, ó. Eu gosto de levantar cedo. Vocês não gostam de levantar cedo? A congregação diz amém, né? Vocês gostam de levantar cedo, né? Aí ele diz assim, ó, eu me lembro quando os irmãos e eu estavam nas montanhas de madrugada, por volta das 4 horas, nós nos levantávamos, olhávamos, pairando lá, e lá estava a estrela da alva. Fica bem escuro antes do quê? Do romper do dia. Nós vemos as trevas o quê? Se avolumando agora. O que é isso? É a luz pressionando contra as trevas. Uma tem que desaparecer. Amém! Qual que vai desaparecer? As trevas vão desaparecer de você. Amém? As trevas vão desaparecer de você, porque você vai prevalecer contra as trevas. Amém? Uma tem que desaparecer. Por isso, irmãos,
que essas coisas que estão acontecendo, aí entra, igreja. Aí entra a revelação que tem vindo, que nós não podemos parar somente na escrita, na retórica, somente nas frases, somente na letra. Eu citei aqui Apocalipse 16 esses dias, eu citei Apocalipse 16 mostrando que esses 3 espíritos semelhantes a rãs está congregando os reis da terra. Está acontecendo. Quantos viram aquela oração na mensagem de liderança que eu coloquei? Ó? Quantos viram? Vocês leram? Liderança? Tem aquele parágrafo lá, Rebeca? Na liderança? Deve ter aquele... providencia para mim. Vocês viram o que o profeta fala naquela oração? O que o profeta fala? Eu coloquei aqui, irmãos. Por isso que eu vejo assim. Eu estava viajando, irmãos, eu sou sincero com a igreja. Eu estava viajando e pensando. Às vezes você coloca algo no perfil, eu pensando, talvez não seja. Às vezes se dá mais atenção para perfil de outras coisas do que um perfil de uma citação de uma mensagem que é colocada ali. Que esse seria o objetivo correto. Seria o objetivo. Por que tem o perfil? Então eu coloco lá, eu coloquei aquilo lá no perfil, até estava lembrando, tem no meu perfil pessoas que não é da igreja. É no status, né? No status, não perfil, no status. E eu vejo o que eles vê. Aí eu estava pensando assim, que bom que alguém que não conhece a mensagem possa ver o profeta falando ali. Vocês entenderam? Possa ver o profeta falando. Agora, seus amigos, suas amigas, vê só o que no perfil? O que vê no status? É a mesma coisa que os outros fazem. Propagando a vida diária do que você está comendo, você está bebendo, está fazendo aquilo, não generalizando, né? O profeta disse assim, irmãos, querido Deus, da forma como aqui estamos esta noite, um povo moribundo, com o rosto voltado para a terra, o pó, tu nos deste esse sermão cortante, Senhor. Vemos o exemplo de 2 homens. Um deles é o quê? Um deles é um religioso, um deles sendo um religioso, e a igreja, mas rejeitou a liderança para a vida eterna. Voluntariamente, não foi? Como Caim, né, irmãos? Desobedeceu voluntariamente, rejeitou. O outro rejeitou o quê? Rejeitou a fama mundana e se voltou para a vida eterna. E vemos as condições de ambos esta noite, de acordo com a Bíblia. O homem rico está em tormento. Moisés está na glória. Pai, queremos ser como Moisés. Queremos ser guiados por teu santo Filho, Jesus Cristo, para a vida eterna. Concede isso aos nossos corações esta noite, Senhor. Arranca o velho coração de pedra e põe em nós o novo coração, o coração de carne, o coração com que tu possas falar e lidar. Vamos dizer amém, irmãos? Deixa a chuva, não deixa a chuva tirar a sua atenção. Nós estamos indo aqui, mas preste atenção no momento. Arranque o coração de carne, coloque um coração, que tipo de coração? Não sei se vocês estão enxergando, eu pergunto porque um coração com que tu possa fazer o quê? Falar e lidar. E não seremos arrogantes ou diferentes. Diga amém, irmãos, para a palavra. Um coração para não sermos arrogantes, um coração para não sermos diferentes. Que o Espírito Santo nunca parta, Senhor. Que Ele venha e ordene este povo, fale com eles, arranca suas vontades de pedra. Arranque, né, suas vontades de pedra. Põe a vontade de Deus. Salva cada um, Pai. Dar-nos o teu amor. Leva-nos ao ponto, Senhor, de nos afastarmos de toda a parte emocional. Amém. É uma parte que merece aqui Não merece aqui, irmãos?
Merece atenção, não merece? Arranca toda a parte emocional. Eu estou no culto e não quero só ser apenas emocional no culto. Mas arranca essa parte emocional para a parte real e sólida. Amém. Sólida do sentimento. A parte que sente no coração a profundidade do Espírito. As riquezas de Deus. O reino do Espírito em nossos corações concede, ó grande líder, grande Espírito Santo, antes que alces teu voo para os céus com tua igreja, antes do arrebatamento. Ó Deus, deixa-me ir, Senhor. Não me deixes para trás, Jesus. Fala também, irmãos. Deixa os diáconos trabalhar aqui, presta atenção aqui, presta atenção na palavra, seja reverente, preste atenção. Antes que o Senhor possa alçar voo, deixe-me ir contigo, Senhor. Não quero ficar nesta terra para ver estas tribulações chegando. Não quero ficar aqui nesta insanidade. Não quero ficar aqui quando horrendas aparições, o povo perdendo a mente. Vemos homens tentando agir como bestas e parecer bestas. Homens tentando agir como bestas e parecer bestas. As mulheres tentando parecer animais com pintura no rosto. Sabendo que está predito que estas coisas aconteceriam, que a coisa ficarão tão insano que gafanhotos surgirão com cabelo como de mulheres para assombrar as mulheres. E dentes como de leões, e coisas que tu dissestes, a condição mental do povo estará completamente acabada. Vemos isso quando? Diga, irmãos, vemos isto se formando agora mesmo. Vemos isso se formando agora mesmo. As pessoas loucas, por isso que eu falei no culto passado, insano, louca. Senhor, ajude-nos. Restaura-nos a mente sã de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó grande líder da vida eterna, aceitamos a tua promessa essa noite. Pai, rogo por este povo, rogo por cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Senhor, rogo que Cristo, o Filho de Deus, entre no coração de cada um de nós, Senhor. Vamos ver se ela vai ajudar eu aqui. E nos molde e nos faça novas criaturas em Jesus Cristo. Concede, Senhor, nós te amamos e queremos que nossa disposição, nossa mudança venha a nós, para que possamos ser teus filhos, sentir teu Espírito movendo-se em nosso coração, Senhor, tornando-nos tenros, dando-nos a compreensão desta era insana em que estamos vivendo. Irmãos, concebe isso, ele está dizendo, Senhor, dá-nos esse entendimento, esta visão, esta presciência que o mundo está insano, porque é um pouco antes do amanhecer. Por isso que eu citei isso aqui. Um pouco antes do amanhecer, as trevas faz o quê? Tá. Uma das duas vai fazer o quê? Vai prevalecer. Mas nós acabamos de ver, nós acabamos de ler, nós acabamos de ouvir que Cristo, o nosso José, é o príncipe da prosperidade. Ele venceu, estando lá entre os seus irmãos, ele venceu na cova, ele venceu na prisão, ele venceu no palácio, aonde ele ia, ele prevalecia. Onde ele ia, ele teve luta? Teve. Lutou? Lutou, mas prevaleceu. Jacó lutou com o anjo? E prevaleceu. Ele teve uma luta. E nós vamos entrar nisso. Agora, eu quero que termine aqui, ó. Quando vemos mulheres jovens, ó irmãos, quando vemos mulheres jovens, estão o que, irmãos? Emaranhadas na teia do diabo. Homens jovens, mentes pervertidas, crianças viciadas em drogas,
fumantes, bebendos, imorais, o Éden de Satanás. Deus, tu levaste 6.000 anos de acordo com a Bíblia para formar um Éden. Colocaste teu filho e tua esposa lá, sua noiva, para governá-lo, e Satanás veio e o perverteu. Ele teve 6.000 anos e formou seu próprio Éden intelectual por meio do quê? Ciência, que mais? Que mais? A chamada inteligência. Irmão, não temos para onde escapar, como eu falei quarta-feira. A chamada o quê? Inteligência. E tornou isso uma complicação para a morte. Ó Deus, leva-nos de volta ao Éden, como cantamos. Leva-me de volta ao Éden restaurado. Senhor, onde não há morte, onde não há tristeza, concede, Senhor. Estamos humildemente esperando o segundo Adão vir por sua noiva. Faze-nos parte dele, Pai. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Vocês o amam? Compreende o que eu estou tentando lhe dizer? Se pode entender, levante a mão e diga: entendo o que o irmão está tentando dizer. Você consegue ver a insanidade desta era? Veja como está acabada. Já nem há racionalidade entre as pessoas. O que nós queremos mais aqui, igreja? Preste atenção, irmãos. O que você quer mais aqui? Mais o que tem aqui? O que tem de bom mais aqui? Loucura, 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 insanidade. Ele está orando para quê então? Senhor, leva-me de volta ao Éden restaurado. Ele disse: você consegue ver a insanidade desta era? Veja como está acabada. Já nem há racionalidade entre as pessoas. Está acabada. Onde está? Até os líderes. Veja o nosso presidente. Se querem comunismo, que o tenha. Ajude, Rebeca. Ajuda aqui, Rebeca, para me ler. Seja lá o que o povo queira. Que o tenha. Onde estão nossos o quê? Patrick Henrys, nossos George Washington. Onde estão nossos líderes que possam tomar posição por um princípio? Não os temos mais. Onde estão nossas igrejas? Nossos ministros? Recebem pessoas só por um teste. Ou vem, una-se à igreja, fazem isto, ou tem uma pequena sensação, algo assim. Onde estão aqueles homens de Deus, aqueles profetas que se manifestavam e ousavam desafiar todas as coisas do mundo? Onde estão aqueles homens de integridade? Onde estão? Eles são tão permissivos, através de concepções intelectuais e tal, ao ponto de nem estarem mais aqui. Ó Deus, tem misericórdia de nós! Você entendeu o que aquelas pessoas têm? Porque não tem mais líder, não tem mais nada. Essas horrendas aparições que virão sobre a terra, pode-se ver como as pessoas estão entrando direto nisso. É insanidade. Mas quando isso sobrevier, a igreja já haverá partido. Amém. Deus, permita-nos estar lá. Esta é a minha oração ao grande ser sobrenatural que está nesse edifício hoje. O grande Cristo que ainda tem a vida eterna. Eu te rogo, Cristo, enquanto estou aqui com os olhos abertos, olhando para a igreja, que tu redimiste com teu sangue, Deus, não permitas que nenhum de nós se perca. Queremos estar certo contigo. Assim, purifica-nos, ó Senhor, de todas as nossas iniquidades. Tira nossos pecados e coisas tais. Nós te vimos curar nossos enfermos, até ressuscitar nossos mortos, voltarem à vida pela oração. Vimos tudo isso acontecer, Pai. Agora, traz-nos de volta à vida o quê? Espiritualmente. Traz-nos de volta à compreensão da vida eterna, através de Cristo Jesus. Concede isso, Pai. Te entrego a Ti em nome de Jesus Cristo, até nos encontrarmos novamente. Olhe para Ele. Que Ele nos deixe mais sensíveis.
Essa palavra eu sempre tenho dito para a igreja. Eu sempre tenho repetido aqui, vocês podem pegar as gravações, é que Ele nos deixe mais sensíveis. Mais sensíveis. Se o mundo está em insanidade, é loucura. Para onde nós queremos ir? Para onde? A não ser desejar voltar ao Éden restaurado. Irmos para o lar. Saímos daqui. Porque estamos numa luta. E nós vamos prevalecer, não vamos, irmãos? Vamos se colocar em pé. Senhor, terminamos este culto, Pai, nesta noite, com esta palavra, que possamos ser sensíveis. Que Teu Espírito nos deixe sensíveis. A sensibilidade, que quando vemos, Pai, algo errado, algo que entristece Teu Espírito, que possamos ser sensíveis, Senhor. Eu oro a Ti, Pai, agradeço a oportunidade, agradeço por estar aqui nesta noite, cansado, viagens, preocupações, problemas, aconselhamento. Temos que clamar, temos que orar, temos que prevalecer. E prevalecer é lutar com e vencer. Então estamos numa luta, Senhor, estamos numa batalha, Senhor. Mas assim como as trevas, elas todas se condensam para tentar impedir que a luz brilhe, a luz é mais forte do que as trevas. Por isso, Pai, nós queremos continuar lutando e prevalecendo contra essas hostes espirituais da maldade. Irmã e irmão, família, igreja, aqueles que estão ouvindo. Jacó lutou e prevaleceu. Como diz o hino, eu também vou lutar e vou prevalecer também. Então você prevaleça também. Continue lutando. Seguirei lutando até chegar. Continue lutando. Lembre-se que prevalecer é lutar com e vencer. E há uma promessa sobre as nossas vidas, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Isso não quer dizer que não vamos ter luta, mas nós vamos vencer, Senhor. Porque essa luz, esta vida eterna, Senhor, tem estado dentro de nós. Se temos algum carvão, nós vamos limpar este carvão a cada dia, Senhor. E queremos, Pai, cremos que nós somos filhos da obediência. E queremos nos render à Tua palavra nesta noite. Obedecer, Pai. Não desobedecer voluntariamente, mas obedecer voluntariamente, Senhor. Obrigado. Eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pela igreja, pelo Teu povo. Temos visto o Senhor face a face. Aleluia. Temos visto o Senhor face a face. E só esses que têm vida que estão lutando e prevalecendo, Senhor. Eles possam, Pai, receber nessa noite mais uma partícula, mais uma parte do Espírito na sua vida, irmã. Ore e agradeça ao Senhor nesta hora. Levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu quero prevalecer. Eu vou prevalecer. Estou lutando e vou prevalecer. Aleluias. Por quê? Porque eu sei que eu tenho visto na minha vida, assim como José viu, que houve perseguições, que houve traições, mas ele venceu, porque ele viu, através da vida, que ele tinha um propósito. E você tem visto através da sua vida também. Você pode contar a história da sua vida. Se chegamos até aqui, foi só por Ti, Senhor. Aleluias. Oh, glória ao nome do Senhor. Adore ao Senhor neste momento. Diga: louvado seja o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Diga: obrigado, Senhor, por tudo. Tire a parte emocional da minha vida. E que eu possa dar amém para a palavra que está no meu coração. Relembrando as verdades ouvidas.